Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Sempre eu começo meus vídeos ao longo desses 2 anos e quase 2 anos e meio, informando que eu sou psiquiatra clínico e psicodramatista. Provavelmente eu tenho falado pouco de psicodrama nesse vídeo, embora eu sempre comece dizendo que eu sou psicodramatista. E por que eu insisto em colocar na apresentação que eu sou psiquiatra clínico e psicodramatista? Porque como psiquiatra clínico, eu tenho um papel de diagnosticar os transtornos psiquiátricos e conduzir o tratamento com as ferramentas que a psiquiatria tem hoje em dia, que são principalmente as medicações. Como psicodramatista, eu sou um psicoterapeuta. Portanto, é uma outra ferramenta que não são as ferramentas biológicas, dietas biológicas e os remédios principalmente. Mas por que nesse canal que é de psiquiatria eu coloco esse adjetivo de ser psicodramatista? Porque o psicodrama é um método psicoterápico, mas principalmente um método de compreender grupo e de compreender pessoas. E talvez o ensinamento mais importante que o psicodrama tem me dado, no meu exercício do psicodrama, que já se vão mais de 30 anos, de psiquiatria eu tenho 45, de psicodrama eu tenho 30 anos, mais de 30. Talvez o ensinamento mais importante que o psicodrama tenha me dado, e por isso eu coloco ele como adjetivo para o meu papel de psiquiatra nesse canal, é que em todas as relações, as pessoas estabelecem seus papéis, ou seja, elas se apresentam diante do outro e assumem determinadas características que são inerentes àquela relação. Por exemplo, traduzindo, quando alguém entra numa sala de aula, ele entra no papel de aluno. A pessoa que vai dar aula entra no papel de professor. Essa relação estabelecida entre dois papéis, esse vínculo estabelecido entre dois papéis, por que nós chamamos de papel em psicodrama? Porque, como o termo advém do teatro, então o papel tem formas de ação determinadas, tem vestuários determinados, como qualquer papel de teatro. As coisas já estão mais ou menos prescritas. Então, o papel de professor inclui que ele saiba mais da matéria que ele vai ensinar do que o aluno, e que o aluno tenha disponibilidade e a disposição de ensinar, de aprender. Aliás, tem uma expressão sufi que diz assim: mestre, ensina-me a aprender. Então, o papel de aluno é um papel que absorve conhecimento. O papel de professor seria aquele doador de conhecimento, fazendo de uma forma mais ou menos esquemática. Mas é impossível a pessoa exercer o papel de professor se a pessoa não entra no papel de aluno. A mesma coisa acontece nas relações de consultório entre médico e médico, por exemplo. Um médico só é médico do ponto de vista psicodramático, porque a pessoa que está no outro papel é paciente. Ou seja, ela é paciente porque ela vem ao consultório, ela demanda uma busca, uma ajuda, ela tem uma queixa e tem um desejo. Isso a transforma no paciente. Ou ela entra no papel de paciente. Enquanto que o médico seria a pessoa que está no consultório, que recebe a pessoa, que detém um conhecimento amplo sobre a saúde e as doenças, mas precisa aprender com o paciente como aquela doença se comporta com ele. E esse é o ponto principal psicodramático da história, que nesse exemplo fica muito claro. Tal como o professor, o médico conhece a generalidade, mas tal como o professor, o médico precisa aprender com o paciente
a maneira de transmitir para ele o conhecimento e aprender com o paciente como aquele transtorno, no caso específico de psiquiatria, aquele transtorno psiquiátrico nele aparece. Ou seja, o papel de psiquiatra não me coloca na posição de onisciente, daquele que sabe tudo sobre a pessoa. A pessoa que vem e se coloca no papel de paciente, essa pessoa tem um conhecimento próprio, que é o conhecimento de si. Seja uma pessoa de 10, 15, 20, 30, 70, 80 anos, essa pessoa tem um patrimônio da sua biografia, tem uma forma de descrever e, afinal de contas, é ela que sente o que está sentindo. O psiquiatra, ele está num outro papel. Ele está no papel que tem um conhecimento genérico e ele precisa pegar esse conhecimento genérico que ele tem, junto com a informação que vem do paciente e tentar adequar numa estrutura que dê racionalidade à conduta, ao que vai acontecer no tratamento. Portanto, o que a psicodrama me ensinou? Que os papéis se complementam. Um papel não pode, no caso específico da psiquiatria ou da medicina, ele não é um papel em que a ordem vem de cima e o paciente apenas obedece. Ou, como eu já disse em outros momentos, num tratamento médico, o paciente tem que ser sujeito do seu tratamento e não sujeito ao seu tratamento. Sujeitar-se é submeter-se. O que é o objetivo, principalmente na psiquiatria, em que os preconceitos são tão vigentes, é fundamental que o paciente seja sujeito do seu tratamento, ou seja, ele compreenda o que ele tem, compreenda o que o psiquiatra está falando, que o psiquiatra encontre no seu papel de psiquiatra e tem que ter uma linguagem apropriada para cada tipo de paciente. Eu não posso falar absolutamente do mesmo jeito que eu falaria com uma pessoa de 90 anos, com um adolescente de 15, com um engenheiro civil, com um poeta. Cada uma dessas pessoas, ela entra no... O papel é o mesmo de paciente, mas eles têm um conteúdo diferenciado que pertence à maneira subjetiva dele vivenciar aquele papel. Então é possível que para um poeta que tem costume de transformar em palavra o que sente, seja mais fácil ele transpor em palavras o estado de espírito dele. Mas talvez para uma pessoa em que o exercício do seu dia a dia todo o tempo é feito do nariz para fora, ou seja, com o exercício da concretude, tem pouca subjetividade, é provável que essa pessoa traga ao psiquiatra as queixas sob forma de sintomas bem concretos e objetivos, queixas corporais, por exemplo. E tenha mais dificuldade para compreender que aquelas queixas corporais que ele está trazendo são expressões de sensações que ele não está tendo condições de lidar com ela ou por não reconhecê-la, não tem a linguagem própria para entender. Então, de uma certa forma, o psiquiatra funciona para o paciente, o médico como um todo, mas o psiquiatra principalmente, mais parecido com o papel do tradutor, em que ele precisa compreender o espírito da obra que ele está traduzindo para traduzir para uma linguagem que é diferente, mas que tem que ser o mais fiel possível ao espírito da obra. Os antigos diziam, tem uma expressão italiana que diz tradutore traditore, ou seja, todo tradutor é um traidor à essência da obra. Por isso que é tão difícil traduzir poesia. É muito mais fácil traduzir obra literária do que a própria poesia, a prosa do que a poesia. E é muito mais fácil traduzir um texto técnico do que um texto literário. Por quê? Porque o texto literário ou o texto técnico, ele é linear. Ele não tem adjetivos. Aliás, por definição, nenhum artigo científico pode ter adjetivo que qualifique. Portanto, não tem estados de alma. Enquanto que um texto literário, ele é cheio de comentários e sugestões subjetivas. A poesia é só isso. Portanto, traduzir isso em outra língua
implica na expressão de uma certa traição do sentido. Por isso que é tão importante em psiquiatria, que funciona como um tradutor, ele detém uma linguagem que é a linguagem técnica. Nós detemos uma linguagem que é uma linguagem técnica, é uma língua. O paciente vai tentar traduzir, vai dizer para ele, entre aspas, em outra língua, que é a língua própria dele. A minha missão como psiquiatra é compreender o que aquela obra, considerando o paciente como sendo um texto literário, compreender o espírito daquela obra e, dentro da minha linguagem, traduzi-lo numa linguagem técnica que seja compreensível para ele. Ou seja, não sei se vocês já fizeram a experiência de pegar um texto qualquer, traduzir no Google Tradutor para outra língua e ir fazendo isso por 5, 6, 7, 10 línguas, cada uma traduzindo, e depois voltar para o português. Você vai ver que é um samba, é uma complicação, porque provavelmente algo muito se perde nessas sucessivas traduções. Por isso que os antigos diziam que quem conta um conto acrescenta um ponto, ou seja, toda história repetida ela é recheada de novos fatos. Mas no nosso caso específico que eu estou citando, em que para entrar no papel de psiquiatra é preciso que eu compreenda que eu sou um tradutor de uma linguagem que não é a minha, é a do paciente, e eu vou traduzir numa linguagem técnica, mas eu tenho a obrigação de devolver isso para o paciente e, junto com ele, procurar saber se ele entendeu o que eu estou falando. Então, são duas traduções. Eu tenho que traduzir o que ele diz para a minha linguagem e, novamente, traduzir da minha linguagem para a dele, para que nós possamos ter um mínimo ou o máximo, se for o objetivo final, mas um mínimo de compreensibilidade, para não acontecer o que muitas vezes acontece. O psiquiatra, ou o médico, mas estou falando de psiquiatria, termina a consulta com uma visão da consulta e o paciente sai com uma segunda visão, porque é como se fosse a tradução pelo Google Tradutor para várias línguas. Então, quando eu insisto em dizer que eu sou... Insisto ou não? Quando para mim é fundamental dizer que meu adjetivo, ser psicodramatista, qualifica meu papel de psiquiatra, em que sentido? De entender que o trabalho do psiquiátrico, ele é um trabalho de papéis complementares. O psiquiatra tem um papel e o paciente tem outro. O psiquiatra detém um conhecimento que é genérico, o paciente detém um conhecimento que é o biográfico, da história dele. O psiquiatra detém uma linguagem, que é a linguagem técnica, o paciente tem a linguagem dele. Todo o exercício é como se nós estivéssemos no palco procurando encontrar uma forma de atuar juntos, para que a plateia, ou seja, quem esteja ouvindo, ou seja, eu e o paciente, nós tenhamos a mesma visão, a mais aproximada possível daquilo que nós conversamos. Porque, como já se repete muitas vezes, comunicação não é o que eu falo, é como o outro entende, é como o outro escuta. E em psiquiatria, que é uma terra cheia de preconceitos, não é impossível que que o paciente termine a consulta mantendo os preconceitos dele, só confirmando os preconceitos, com aquele viés de confirmação. Eu espero que o fato de eu ter trazido, e por que eu insisto tanto em psicodrama, porque além do exercício psicoterápico, ele também fundamenta a minha visão de mundo das relações interpessoais, e no caso, na relação profissional. Tchau, espero que haja sido útil.